saudar você com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Edson de Faria, membro da Igreja Batista Nova Vida, em São Caetano do Sul. Eu recebi da irmã Bianca mais uma daquelas perguntas que temos que refletir e tomar muito cuidado para responder, mas sempre sob a luz da Bíblia, da Palavra de Deus. A Bianca se baseou no texto da carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8, e ela perguntou: esses versículos mostram que ainda existem profetas e profecias hoje? Como é um texto curto, eu gostaria de estar lendo. Romanos, então, capítulo 12, versículos de 6 a 8, que na minha versão diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, com liberalidade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. Se nós olharmos cada um dos versículos que nós lemos, resumidamente, nós vamos ter uns versículos 6 que vai falar sobre profecia. Então, está dizendo de algumas coisas que pode ser feita, né? É um dom, né? Mas que deve ser exercido na medida da fé de cada um. O versículo 7 fala sobre ministério. Se a ensinar, faça-o com esmero. E fique sempre dentro daquele projeto que Deus deu para você, né? Sem estar querendo abraçar todas as coisas juntas. O versículo 8, ele diz que se exorta, faça-o com dedicação. Aquele que contribui, contribua com liberalidade. O que preside, presida com cuidado. O que exerce misericórdia, faça isso com alegria. Mas a Bianca nos direcionou a uma coisa mais fechada, né? A pergunta foi direcionada à questão da profecia e à questão de profeta, né? Está mais perto, mais centralizado daquilo que está no versículo 6, então, que ela apresentou no texto. Segundo o dicionário, profecia é a predição do futuro, deixando bem resumidamente. O profeta é a pessoa que anuncia os desígnios de Deus e prediz acontecimentos também a acontecer, sob a iluminação de Deus. O que é profecia na Bíblia, então? Ou o que é o profeta na Bíblia? No grego, a palavra profeta pode significar aquele que proclama, ou um defensor. E muitas vezes são chamados também de videntes. Frequentemente, o seu papel do profeta, era de ensino e revelação, declarando a verdade sobre um futuro a acontecer ainda. Sua tarefa era falar fielmente a palavra de Deus. Em um sentido geral, é uma pessoa que proclama a verdade de Deus para as outras pessoas. Então vamos nos ater dentro de profetas e profecias. Muitas pessoas têm buscado respostas em profecias, né?
que nem sempre seguem as orientações do Senhor. As dificuldades, a falta de sabedoria, a falta de discernimento tem levado muitas pessoas, e até crentes fiéis, a buscar respostas em profecias que nem sempre seguem as orientações divinas, as orientações do Senhor. Vamos fazer um passeio sobre a linha de tempo bíblica, que vai nos mostrar que os profetas eram pessoas chamadas por Deus para falar em nome dele, em nome de Deus. Por isso, toda mensagem que os profetas iam anunciar, eles usavam as palavras "assim diz o Senhor". Um profeta era alguém levantado por Deus para levar a sua mensagem, a mensagem de Deus, ao povo israelita e a outras nações. Atualmente precisamos observar bem se a profecia vem do Senhor, pois existem pessoas que querem usar sonhos e visões e de repente eles estão dando profetadas e não profecias. O profeta Jeremias nos alerta que ter um sonho não é garantia de que a mensagem é do Senhor. Confiram depois lá no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 28. No entanto, Deus usa símbolos, sim, usa visões, usa sonhos para falar ao seu povo por meio de profetas. Ele sempre levantou homens e mulheres para produzirem ou para profetizarem em seu nome. Por exemplo, Moisés, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequias, Débora, entre outros tantos nomes que nós poderíamos citar. O apóstolo Paulo mostra a importância deles, a importância dos profetas e das profecias, pois revelavam os mistérios de Deus e foram dos fundamentos da igreja primitiva. A missão desses profetas também era proclamar e interpretar a palavra de Deus. Era exortar, animar e edificar a igreja. Era também papel deles combater o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro. Por causa disto, muitos deles eram rejeitados e eram perseguidos. Um profeta deve ser preparado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai usar esse profeta e a profecia de forma plena. Ele vai dar maturidade à congregação, à igreja em que ele está assentado. Há 3 tipos de profecias: profecias da carne, profecias do diabo e profecias de Deus. O que seria então profecia da carne? A profecia da carne é levada pelas emoções, onde a pessoa apenas sente aquilo que os olhos estão vendo, ou que eles acham. Profecia do diabo é aquela profecia que, quando a intenção da pessoa é maligna ao entregar uma profecia, porque está sendo cogitada pelo próprio diabo, e ainda dizem que estão falando em nome do Senhor. Estão agindo de uma forma extremamente errada, porque se nós olharmos o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, vai dizer que não devemos tomar o nome do Senhor em vão. Profecias de Deus. Já a profecia que vem do Senhor, ela precisa atender 3 princípios. Deus nunca vai falar apenas de vitórias.
Deus dá uma disciplina e uma solução, e haverá luta para se obter a vitória. Portanto, uma igreja não pode aceitar profecias que são da carne ou do diabo, para não se tornar uma casa de show e deixar de fazer diferença na vida das pessoas, pois ocorrerá ou terá o risco de ser sal, e um sal estragado que deve ser pisado. É preciso tomar cuidado com os falsos profetas, cuidado com as profetadas. Você deve estar lembrado que há pouco tempo atrás, um pastor colocou nas mídias, no Face, colocou também nos comentários que recebemos pelo celular, de que um certo dia, para que ninguém deveria sair de casa, porque o anjo do Senhor estaria agindo e matando muita gente. Então não deveriam sair de casa. No entanto, passou esse dia e nada aconteceu. Então, vem provar que nós temos que ter muito cuidado, muito discernimento. E, inclusive, ele chegou a dizer que ele estava dando uma profecia bíblica. Então, quando eu vi isso, a primeira coisa que eu perguntei, onde é que está na Bíblia isto? E muitas pessoas acreditaram, ficaram com medo, e talvez nem saíram de casa, mas ele alegou que não deveriam sair porque o anjo do Senhor estaria fazendo uma matança na rua, nos mercados, onde as pessoas estivessem. Temos que tomar muito cuidado com isso. Precisamos voltar ao primeiro amor, cheios do Espírito Santo. E nós temos que buscar as verdadeiras profecias que vêm do Senhor. Um profeta de Deus não pode ter medo de falar das coisas de Jesus Cristo. No meu entendimento, existem sim profetas. São aqueles que proclamam as verdades do Senhor. Quando nós lemos a palavra de Deus e expomos, nós estamos sendo profetas, porque nós estamos expondo aquilo que o Senhor quer que nós falemos, incluindo aí algumas coisas que estão dentro do contexto a acontecer ainda. Temos que nos preparar e tomar cuidado com o livro de Apocalipse, algo que ainda vai acontecer, Então, quando nós pregamos, quando nós estudamos nesse sentido, nós estamos sim sendo profetas, mas nós estamos presos àquilo que está dentro da palavra de Deus e não alguma coisa que nós estaremos inventando. A palavra de Deus é clara. Não podemos acrescentar ou tirar nada do que está escrito na palavra de Deus. Vocês confirmem depois Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Significa que nós, como profetas, já temos delineado aquilo que nós temos que pregar, o que nós temos que falar. E só aquilo que está na Bíblia, na palavra de Deus. Não vamos inventar novas doutrinas. Quanto às profecias, eu entendo que elas ainda existem, mas precisamos pedir discernimento ao Espírito Santo, a Deus, para não cairmos em engodos do inimigo, dentro daquelas chamadas profetadas, como muitas vezes acontece. Espero ter respondido a pergunta da Bianca. Espero ter também esclarecido para você aquilo que porventura pudesse ser alguma dúvida. Deus os abençoe. Até o nosso próximo encontro.